Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, traga alegria para o seu dia, paz, amor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sua família, amém? Hoje eu vim com uma palavra, um direcionamento do Espírito Santo que está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 14 ao 18, que fala sobre algumas afirmações de Jesus. Antes, curta o vídeo, né? Se inscreve no canal. Assim que eu postar o vídeo, né? Vocês já vão ter acesso, né, à palavra do Senhor. Diz assim: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Esse versículo, né, fala sobre um versículo antes, capítulo antes, que fala sobre o dinheiro. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, e não será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Porque Jesus falou isso, eles zombaram de Deus. Por que eles zombaram? Porque eles gostam do dinheiro. E Jesus, né, falou isso, que o que para as pessoas vale muito, para Deus não vale nada. Mas por quê? Deus conhece o coração, as intenções, né? Tudo Deus vê o coração. Pensa que ele está vendo por fora, está vendo por dentro, né? Eu penso, né? Eu já logo vou para Davi. Quando o profeta Samuel, o profeta era de Deus, o profeta de Deus, ele foi na casa de Jessé para escolher, para ungir aquele que o Senhor tinha escolhido. Apareceu Eliabe na frente dele, né? Um homem bonito, forte. Ele olhou e ele viu o quê? Por fora. Ele falou: com certeza foi esse que o Senhor escolheu, né? E eu vou ungí-lo, né? E daí, quando ele estava pensando, Deus falou isso, 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Olha que palavra poderosa. Então Deus conhece, né? Não adianta mostrar uma coisa por fora e dentro nada a ver com a palavra de Deus. O nosso coração tem que bater com a palavra, né? Deus tem que olhar para nós e a palavra está aqui dentro, na forma de nós agir, de pensar, de tratar as pessoas. É isso que Deus escolhe. É um coração puro, aquele que é humilde. Então é esses que ele vê, é esse que ele repara. A lei de Moisés, versículo 16, a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. O que eu entendo que o Espírito Santo me revela desse versículo, né? Que a lei de Moisés e os ensinamentos duraram até a época de João Batista. Porque a partir de João Batista começou a anunciar a vinda do Filho de Deus, que era Jesus. Que ele vinha descer, né, para salvar os pecadores, os que estavam perdidos. Por que você fala isso, né? Os que estavam sendo perdidos. Porque na lei de Moisés não tinha esse negócio de pecou, eu vou me arrepender do meu pecado. Não, era morte. Já era, apedrejava, era morte, não tinha o que fazer. Mas com a vinda de Jesus acabou isso, acabou, quebra a lei. Agora é pela fé em Cristo. É Jesus que leva você para a salvação. Lucas capítulo 19, versículo 20 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
Então, é os pecadores, os que pecam, né? Você não está condenado ao inferno. Se você se arrepender de coração, se humilhar perante o Senhor, você vai ser purificado do seu pecado, através de Jesus. Então, é Ele que te leva para o caminho da salvação. É através dele. João capítulo 3, versículo 36 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, o sacrifício da cruz foi só apenas um, para purificar todos os pecados. E aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, ele virá para nos buscar para a salvação. Olha que forte. Só que você precisa crer no Filho. Mateus capítulo 18, versículo 3 diz assim: se que tu com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então você precisa declarar: eu aceito o meu Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Se você confessar com a sua boca e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Você também vai morrer, né? Só que você vai ressuscitar naquele grande dia para você morar com Jesus na eternidade. Você precisa crer que você vai ressuscitar para morar com Jesus na eternidade. E você precisa crer no Filho, né? Porque Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia e foi com o Pai, voltou para os céus. Então a gente tem que crer no Filho, tem que ter a fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus. Crer, ter fé. Não, eu creio no Filho. Então, você recebe a graça. E através da graça você é salvo. Porque a graça vai te purificar. É do dia para a noite? Não. É um processo devagar. Depende da pessoa. Depende daquilo que o Senhor tem para ela. É devagar. Não é de 2 tempos. Que a graça, ela vem com a obediência. Você agir com obediência no momento certo que o Espírito Santo direcionar no seu coração. Versículo 17, né, diz assim: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é verdadeira, essa palavra aqui, ela é fiel. Então, a palavra diz em Mateus capítulo 24, versículo 35: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A palavra é viva. A palavra, ela vive. A gente pode ver que a palavra vive porque Jesus era a palavra. E ele estava aqui, né? Ele estava aqui entre os seres vivos, seres humanos, pregando, fazendo milagres, salvando, sendo a palavra. Porque a palavra estava aqui, ó. Dentro dele, ele era a própria palavra. Então a palavra, ela vive. Então pode passar céus e terra, a palavra permanece. Permanece porque essa é a realidade, essa é a verdade. Entendeu? Ela é o centro, ela é o começo, ela é o fim de tudo. Então não tem como a gente achar que a palavra vai passar, ou a palavra não é, não. Se resume a tudo. A palavra de Deus se resume. E ela é fiel, né? Porque Deus, ele é fiel, então ele cumpre com a sua palavra. Se você cumprir com a palavra dele. Ó, versículo 18. Se um homem se divorciar e casar com a outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Antigamente, a lei de Moisés, antes de Jesus, o casal que cometia adultério, não tinha conversa. Era execução, apedrejar. Então, o casal era pego em adultério, vamos matar. Pegou em adultério. Antes não tinha.
arrependimento. Não, era morte, era apedrejar. Então, Jesus veio por essas pessoas, pelo que comete adultério, a imoralidade, né, o falso testemunho. Então, Deus, ele veio por essas pessoas, Jesus veio por essas pessoas, para se sacrificar no sacrifício da cruz, para com um sacrifício conseguir tirar o pecado de todo mundo. Então, essas pessoas já eram condenadas ao inferno, mas Jesus, ele veio para resgatar essas vidas. Então ele veio e falou, essas vidas agora são minhas. O diabo não pode tocar mais, o diabo não pode levar mais. Elas são minhas. Então é através de Jesus que o seu pecado é perdoado. Só que assim, vamos supor, eu me divorciei. Né? Às vezes não tenho conhecimento da palavra, não tenho entendimento. Eu me divorciei porque eu não estava dando certo, muita briga. E eu divorciei. Só que se você não se arrepende, você está em pecado. Você ainda está em pecado, então precisa se arrepender do seu adultério. Você precisa buscar em Jesus o perdão, a purificação do seu pecado. Não é simplesmente divorciar e achar que está tudo bem. Não, você precisa se arrepender. Jesus, ele veio para purificar o seu pecado, mas primeiro você tem que se arrepender e entender aquilo que você fez. Só que, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16 diz assim: esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza que não vai salvar a sua esposa? Como que você pode ter certeza? Porque antes, quando a gente não tem conhecimento da palavra, a gente acha assim, não tá dando certo com essa pessoa. Eu vou largar, porque é muito isso, muito aquilo, muita briga, sabe? Isso é porque o inimigo, ele não gosta da família, né? Então ele quer fazer o quê? Destruir. Então, se há brechas dentro da sua casa, ele vai entrar. E a primeira coisa que ele vai fazer é querer destruir a família, o casamento. Então, é necessário ter as brechas fechadas, para ele não entrar no meio do casamento. Então, se acontece briga, tudo que é de ruim, não vem de Deus. Você tem que entender isso. Não vem de Deus, vem do mal, porque tem brechas abertas. Então, toda pessoa, ela tem mudança. Quando ela está em Cristo, ela muda. Não tem como. Não tem como, porque a graça vem, a verdade está aqui, não tem como ela agir de outra forma. Ela age conforme a verdade. Então, ela tem mudança. Você vê uma mudança da água para o vinho. É real. Mas você precisa continuar na fé, crendo que Deus vai salvar. Buscando pelo seu marido ou pela sua esposa, né? Mas às vezes pode acontecer de tipo, não, eu casei errado, não era isso que eu queria, não era isso, não gosto, não vai mais. Tem outros casos. Eu casei por pressão, de família, de pais. Então eu tô vendo que não é isso que eu quero, não é isso. Foi por pressão, foi por religiosidade. E eu quero divorciar. Aí você, né, divorcia, mas você tem que entender, você tem que se arrepender. Se arrepender do seu pecado. Falar, eu me arrependo do meu adultério, né? Buscar a purificação do seu pecado em Jesus. Porque a palavra, ela diz, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que todas as pessoas foram lavadas dos seus pecados, separadas para pertencer a Deus e aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o imoral, o bandido, o ladrão, né? O caluniador, todas essas pessoas que antes eram mortas, apedrejadas, né, executadas por pecar, agora ela tem, através de Jesus, o perdão, através do arrependimento, e você vai ser purificado do seu pecado. A gente precisa ter o entendimento
né, da palavra. Porque, gente, Deus não quer ver você triste no seu relacionamento. Porque a vida sentimental é algo muito importante. Então não dá pra você ficar com uma pessoa que não é aquilo. Que não é o que você espera, não é o sentimento que você sente. O amor é uma coisa muito boa de sentir, é prazeroso. Não há felicidade numa coisa que não é de verdade, né? Não adianta você estar ali e você fala, cara, não é de verdade, isso aqui não vai. Não adianta você ficar na mentira. Você tá tentando provar pra você mesmo. Então, se você fala, não era isso, equivoquei, eu fui por pressão de paz, divorcia. Para de ficar insistindo. Uma coisa que tá fazendo mal pra você. Agora, se você quer desistir por causa que não muda, que não tá mudando, que é só briga, não, você precisa buscar. Buscar, porque Deus vai salvar. Deus vai salvar seu marido. Deus vai salvar sua esposa. Como é que você tem certeza que ele não pode mudar? Porque aquele que tem fé, que busca, alcança misericórdia. Então temos que continuar buscando, crendo na salvação. Que Deus, no momento certo, ele vai agir conforme que você está buscando, né? E que a gente possa, né, com essa palavra, entender que Jesus, não é que a gente tem que esquecer o Antigo Testamento, não, né, os ensinamentos, mas a gente tem que entender que a salvação é a partir de Jesus. Não é por leis, não é por jeito, por modo, por religião, por placa de igreja. É por Jesus. É tudo nele. Purificação de pecado, arrependimento. É tudo nele. Não é que você tem que esquecer. O Antigo Testamento tem palavras poderosas, revelações poderosas. Mas agora, no Novo Testamento, com a vida de Jesus, a gente tem que focar e buscar nele. E crer e ter fé nele. Pra gente receber a nossa salvação. Amém? Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. Que o Senhor venha tratar dos nossos corações, Pai. Que a gente possa entender que Jesus, através de Jesus, a gente possa se arrepender dos nossos pecados e ser purificado, meu Pai. E que a gente possa entender que o Senhor pode todas as coisas. Que somente a gente buscar, entregar e realmente colocar a pessoa nas mãos do Senhor e orar por ela, porque o Senhor vai fazer uma obra linda dentro do casamento. O Senhor ama casamento, ama a vida sentimental, meu Pai. Não deixe que o inimigo destrua nossas vidas, o nosso casamento. Que o Senhor blinda nosso casamento, a nossa vida, nossos relacionamentos, a nossa vida sentimental e que a gente possa ser feliz. Nos tira do engano, da mentira, Pai. Em nome de Jesus. E que a gente possa entender que o Senhor tem os olhos diferentes, meu Pai, do que os homens têm. O Senhor vê o nosso coração e não a aparência e estatura. Em nome de Jesus, protege a casa de cada um, a vida, o lar, abençoa. E que o Senhor nunca deixe faltar na casa de ninguém, nenhum alimento, nem nada, que o Senhor possa prover sempre, meu Pai. E cuidar dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até amanhã.